Bom dia, turma. Tudo bem? Então, hoje a gente encerra essa parte de conjuntos e inicia a parte de proposições lógicas. Tá bom? Vocês estão bem, então. Vamos fazer essa aqui, 3.19. Uma pesquisa envolvendo 1.000 pessoas verificou que todas estavam contaminadas por um dos vírus X ou Y, ou por ambos. Se havia 450 pessoas contaminadas pelo vírus X, e dessas, 60 estavam contaminadas por ambos os vírus, qual o número de pessoas contaminadas apenas pelo vírus Y? Você que chegou hoje está acompanhando? No primeiro módulo, parte 3. Então, olha só. A pesquisa envolve 1.000 pessoas, não é isso? O que é isso aqui? O universo. E a questão diz o seguinte, que todas as pessoas estavam contaminadas por um dos vírus X ou Y, ou por ambos. O que isso quer dizer? Vou ter aqui meu conjunto, né? Do vírus X, aqui do vírus Y, e aqui meu universo, né? Se todas as pessoas estão contaminadas por um dos vírus X ou Y, ou por ambos, quer dizer que 0 estão contaminadas, né? Por outro vírus ou por nenhum deles. Entenderam? Aqui fora vai ser 0. Então vamos lá. 450 pessoas estavam contaminadas pelo vírus X. Ou seja, esse número, mas esse tem que dar 450, né? Ainda não escrevo. E dessas 450 pessoas, 60 estavam contaminadas por ambos os vírus. Ou seja, 60 é uma interseção, não é isso? Se 60 é interseção, quantas ficam aqui para somar 450? 390. E a questão pergunta, qual o número de pessoas contaminadas apenas pelo vírus Y? Não é justamente esse espaço que falta? Então basta somar isso mais isso, mais esse número que eu não conheço, né? Aqui é 0, tem que dar 1.000. Vamos lá. Ou seja, a conta vai ficar assim, né? 1.000 menos 450, que dá 550. E essa é a resposta da letra D. Fácil, né? Alguma dúvida nessa? Questão de prova, parte 3 ainda. Parte 3 aqui. É o primeiro módulo. Pode avançar? Vocês querem fazer essa ou querem pular? Porque essa não envolve assim com a parte de conjunto que mais cai, nem tem mais a ver com as propriedades dos números inteiros e tal. Por que aqui é 0? Porque a questão fala, aqui não é o universo não, aqui é o número de pessoas que não estão contaminadas nem pelo vírus X, nem pelo vírus Y. Entendeu? Então, porque a questão fala que todas estão contaminadas por um dos vírus, X ou Y, ou por ambos. Então 0 aqui fora, entendeu? Sábado a gente fez as questões, eu parei em algum aqui, não consegui terminar também não. Porque eu também retomei. Hã? Não assunto não. Deixa eu parar aqui. Tá. Então eu vou pular essa. Tudo ok, Mari? Vamos pular essa, tá, galera? Que o tempo tá apertado. Eu resolvi na aula de sábado, quem quiser, olha lá na aula. Ou então tira dúvida comigo depois. Essa também eu vou pular. Mas vamos terminar essas questões. Vou pular essa. Vamos fazer essa. Isso. Vamos fazer essa aqui, 3.34, tá bom? Avança aí pra mim. 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil, 16 visitaram Manaus, 16 São Paulo e 11 Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador, e desses 5, 3 visitaram também São Paulo. O número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo foi. Então, pelo enunciado, a gente vê que é uma questão daquele tipo, né? Que tem 3 conjuntos, não é isso?
Então aqui é Manaus, São Paulo, vou botar SP, tá? Porque Salvador também começa com S. E Salvador. Aí ele fala, 35 estudantes estrangeiros, isso é meu universo, né? Então meu universo é de 35 estudantes. Viana, Brasil, 16 estaram em Manaus, mas esse é o total, né? Então não escrevo nada ainda. 16 visitaram São Paulo, também é o total, e 11 visitaram Salvador. Aí ele fala, desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. Então nessa região aqui, né? Eu tenho que somar 5. E desses 5, 3 visitaram também São Paulo. Então desses 5 aqui, 3 também visitaram São Paulo. Isso não me dá interseção tripla? Então aqui é 2. Pronto. Só que observem que essa questão não me dá todos os dados. Ele fala, 16 visitaram Manaus, mas não diz quantos visitaram Manaus e São Paulo. Vou chamar aqui de X por enquanto. Tá bom? Então vamos lá. Se aqui tudo tem que estar 16, o que é que eu escrevo aqui? 16 menos 5, 11, 11 menos X, concordam? A questão também não diz quantos visitaram Salvador e São Paulo, mas não visitaram Manaus. Então eu vou chamar aqui de Y. E quem é que eu escrevo aqui se eu quero somar 16 em São Paulo? 16 menos 3, 13. 13 menos X, 13 menos Y. 13 menos X menos Y, não é isso? Então vai ficar 13 menos X menos Y. E Salvador soma 11. Quem é que eu vou escrever aqui? 11 menos 5, 6, menos Y. A questão dá a entender que eu não tenho estudantes que não foram a nenhuma das 3 cidades, né? Então fora fica 0. Vamos somar tudo e igualar a 35, para ver o que acontece. Então olha só. 11 menos X mais X mais 13 menos X menos Y mais 2 mais 3 mais Y mais 6 menos Y tem que dar 35, concordam? Vamos cortar aqui o que puder. Menos X mais X menos Y mais Y. Só isso? Isso. Então vamos somar. 11 mais 13, 24. Mais 2, 26. Mais 3, 27. Hã? Me perdi. 11 mais 13, 24. Mais 5, 29. Mais 6, 35. Então ficou assim, ó. 35 menos X menos Y é igual a 35. Ok? Agora pensem. X e Y representam o quê? O número de pessoas, né? X representa o número de pessoas que foram apenas para Manaus e São Paulo. E Y o número de pessoas que foram apenas para Salvador e São Paulo. Ou seja, faz sentido eu dizer que X é um número negativo? Não, né? Que é um número de pessoas. Então X tem que ser pelo menos 0, né? Y igualmente. Tem que ser maior ou igual a 0 e tem que ser inteiro. Não é isso? Então, quais são os números aqui possíveis para x e y? 35 menos um número, menos outro número para dar 35. Quanto é x e y? Pense aí, eu tenho 35. Tirei um número, tirei outro e continuo com 35. Quais são esses números? Não é 0? Então isso aqui só é verdade nesse contexto para x igual a 0 e y igual a 0. Tá bom? Então se x é 0,
Aqui fica 11, né? Y também é 0. Então aqui fica 13. E aqui fica 6. Concordam? Então, quantos estudantes visitaram Manaus ou São Paulo? Quantos visitaram Manaus? 11. Não, não é apenas Manaus. Peraí, deixa eu voltar. Não é apenas Manaus, tá? Visitaram Manaus. Então, é essa região que eu vou somar, né? Concordo? Ou é união, né? Lembra? Então eu vou fazer a união do conjunto Manaus e São Paulo. Vai ficar quanto? 11 mais 0, não vou escrever, tá? Mais 13 mais 2 mais 3, não é isso? Mais 0 de novo, não vou escrever. Vai ficar 24 mais 5, 29. A resposta é a letra A. Entenderam essa? Sábado eu resolvi essa questão de um jeito diferente, tá? Eu prefiro desse jeito. Então quem for olhar o vídeo de sábado, pode ser também, mas eu prefiro desse jeito. Mais claro. Vocês têm que treinar a resolver as questões sozinhos. Para ganhar essa independência, né? Então, o segredo dessa questão é perceber justamente que x e y só pode ser 0. Só podem ser 0, né? Então vamos, eu vou comentar só as questões. A 3.35. Ó, galera. Essa é a porcentagem. Eu vou fazer rapidinho. Na universidade são lidos apenas 2 jornais, X e Y. 80% dos alunos da mesma universidade, né, leem o jornal X e 60% o jornal Y. Sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais, a cena alternativa corresponde ao percentual dos alunos que leem ambos. Então, olha só. Eu tenho 2 conjuntos, né? Jornal X, jornal Y, que é meu universo. Se é uma pesquisa percentual, galera, meu universo é 100%, concordam? A questão não precisa me dizer isso, tá bom? Se é uma pesquisa percentual, meu universo é 100%. Então, ele não me deu a interseção do conjunto, né? Dos conjuntos. Ele só falou que x é 80 e y é 60. Então eu chamo aqui de x, aqui vai ser 80 menos x, aqui vai ser 60 menos x. E ele fala que todos os alunos... Cadê? Todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais, ou seja, aqui fora é 0. Concorda? Então só vou fazer 80 menos x mais 60 menos x é igual a 100. Menos x mais x foi embora. 80 mais 60, 140. Menos x dá 100. Então x é 40, concorda? 40%, a resposta é a letra C. Isso é fácil também, né? O segredo é só perceber que o universo é 100%. Tá bom? Desculpa. É isso. É isso. Toda questão de porcentagem, toda pesquisa, né? Toda questão que houver uma pesquisa, sei lá, votos, pesquisa eleitoral, o total é de 100% dos entrevistados, né? Nesse contexto, não faz sentido eu ter uma porcentagem maior que 100%. Tá? Agora, se for assim, um aumento, mas não cabe nessas questões geralmente, né? É raro. Mas assim, se for uma questão de aumento de alguma coisa, aí faz sentido ter mais 5%, tá bom? Posso avançar agora? Essa é bem tranquila, tá? É uma questão de 3 conjuntos, ele dá todos os dados e pergunta o total. Então essa eu pulo. Essa eu pulo. Faltam quantas? 3.37, 38? Deixa eu ver se essa é importante. Vamos pular então. Essa parece ser bem de interpretação mesmo. Essa é daquela de tabela. Ah, tá. É a mesma, né? É tranquilo então. Porque já deu a tabela. Essa ele também dá todos os dados, né? Deu todos os dados. ABS
A e B, B e S, A e S, A, B e S. E ele deu a outras. Então é só desenhar, né? Os 3 diagramas e ir preenchendo. Eu queria fazer essa, tá? Rapidinho. 3.39. Dos 30 candidatos a vagas em certa empresa, sabe-se que 18 são do sexo masculino, 13 são fumantes e 7 são mulheres que não fumam. Quantos candidatos masculinos não fumam? Essa questão é mais fácil de fazer com aquela tabela. Lembra que eu falei? Sempre que eu tiver classificações opostas, fumante, não fumante, sexo masculino, sexo feminino, vamos fazer uma tabela assim, ó. Vou botar homens nessa coluna, mulheres nessa, tá bom? Qual outra classificação que ele coloca? Fumantes e não fumantes, né? Então eu vou botar aqui fumantes, não fumantes. Ok? E aqui embaixo eu escrevo quem? A soma, né? A soma dessa coluna, a soma dessa coluna, a soma dessa linha e a soma dessa linha. Então essa aqui eu vou marcar com asterisco, porque a organização dela é diferente, tá bom? Então vamos lá. Dos 30 candidatos a vagas em certa empresa. Então o total de tudo é 30. Vou escrever aqui. 18 são do sexo masculino. Então 18, fumantes mais não fumantes, dá 18, né? Entre os homens. 13 são fumantes. Calma aí. 13 são fumantes, independentemente do sexo, não é isso? Então o total de fumantes é aqui, ó. O total de homens fumantes com mulheres fumantes dá 13. E 7 são mulheres que não fumam. Então, mulheres que não fumam é aqui, né? 7. Concordo? E a questão pergunta, quantos candidatos masculinos não fumam? Então, eu quero saber isso. Ok? Então, vamos pensar. Ó. Se eu tenho um total de 30, 18 são homens, quantos são mulheres? 12, né? Então, eu sei que são 12 mulheres. Se eu tenho 12 mulheres, 7 não fumam, quantas fumam? 5, né? 5 mulheres fumam. Se eu tenho 13 fumantes, 5 são mulheres, quantos são homens? São 13. 13 fumantes. 8, não é isso? Se eu tenho 18 homens, 8 fumam, então 10 não fumam. Resposta 10. Legal essa, né? Resposta 10. Ah, desculpa. Aqui eu não terminei de preencher, galera, porque ele me perguntou, né? Mas aqui dá 17, né? Total. Entenderam como é que eu organizo isso? E percebam como o enunciado é diferente, né? Perceberam isso? Que é diferente daquele. Tantas pessoas escolheram isso, tantos escolheram isso, tantos escolheram os dois. Oh, essa última questão eu coloquei mais para vocês revisarem tudo. Porque ele faz várias perguntas, ó. É tipo assim, todas as perguntas possíveis para se fazer desses diagramas. Vamos fazer quando a gente tiver tempo, depois da prova do dia 4? Então, com isso, a gente... Ah, tem mais uma questão aqui, de prova. Eu acho que essa foi da prova de Aracaju, que a Gabriela me trouxe. Não foi? Querem fazer essa? Já que é prova, né? Vamos fazer. Em uma pequena cidade, circulam apenas 2 jornais diferentes. Bem parecida com aquela, olhem só. O jornal A e o jornal B. Então, apenas 2, né? Ou seja, só são 2 conjuntos. Uma pesquisa realizada com os moradores dessa cidade mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B e 7% lê os jornais A e B. Sendo assim, quantos por cento não lê nenhum dos 2 jornais? Só desenhar. Jornal A, jornal B, tem meu universo, né? Quanto é o total, gente? 100%, né? Porque é uma pesquisa percentual. Então, olha só.
Vou começar pela interseção. 7 leem os jornais A e B, então aqui é 7. Quantos leem A? 33, né? Se aqui já tenho 7, ficam 26. Não é isso? 7, 33. E 45 leem o jornal B. Se aqui já tenho 7, ficam 38, né? Para somar 45. E ele quer saber quantos não leem nenhum dos dois. Aqui é x. Quando eu somar tudo, tem que achar 100. Então, 26 mais 7 mais 38 mais x tem que dar 100. Então aqui deu 33 mais 45, ou 33 mais 38, 71. Confira aí, galera. 71 mais x igual a 100. X vai ser quanto? 29? Confira as continhas que eu sou confuso em conta de cabeça. 29, né? Só de somar. 29 mais 33, 52. Mentira. 62 mais 38 dá 100, tá certo. Fácil, né? Essa questão também? De novo, percentual bota 100%. Nesse caso, houve leitores que não leram dos dois jornais, justamente essa pergunta. Começo sempre da interseção, tá? Vocês já pegaram isso? Posso passar? Então pronto, a gente finalizou aqui a parte de conjuntos. Espero ter mais tempo para resolver as outras questões. Vamos iniciar aqui a parte 4, tá? No outro módulo. Então, galera, agora é outro módulo, tá? Todo mundo tá com ele? Vamos começar aqui com a parte de proposições lógicas, ok? Para finalizar, é o nosso último assunto do edital. Então, o que é lógica, né? Lógica é o estudo do raciocínio. A lógica matemática é utilizada para demonstrações científicas, tá bom? E análise de validade de argumentos, etc. E outras coisas. Então, o que é que a gente vai estudar aqui? A gente vai estudar proposições, conectivos, tabelas verdade e argumentos, ok? Que são os assuntos do edital de vocês. Vamos lá. Primeiro conceito, proposições. O que é uma proposição? Proposição é uma sentença que tem sentido completo e que afirma alguma coisa. Uma proposição vai estar, ela pode ser verdadeira ou falsa, tá bom? Ou seja, se eu fizer uma pergunta, essa pergunta não vai ser uma proposição, porque a proposição sempre afirma algo mesmo que não seja verdadeiro. Então vamos ver alguns exemplos. Ó. São proposições. A gente representa geralmente proposições com letra minúscula, tá bom? Então, por exemplo, a proposição P. A Lua é um satélite da Terra. É uma proposição e é verdadeira, né? Inclusive. Recife é a capital de Pernambuco. Proposição Q. Também é verdadeira, né? A proposição R. 2 é menor que 0. É uma proposição, mas é falsa. Tá bom? 0 não pertence aos racionais. É uma proposição também e também é falsa. Não é isso? Eu vou ter a observação. As duas últimas são falsas para vocês não acharem que são verdadeiras. E não são proposições. Olha só. A T. Qual é o maior país do mundo? Ela não afirma nada, né? Ela está perguntando. A U. Faça silêncio. Então, uma frase que indique ordem, pedido, não vai ser proposição. E a terceira, ó, x mais 3 maior que 8. Eu não sei quem é o valor de x. A gente chama isso de sentença aberta. Então, ela ainda não é uma proposição, mas pode virar. Se eu disser, por exemplo, para todo x pertencente a determinado conjunto, x mais 3 maior que 8. Aí eu fecho a minha sentença, ela vira uma proposição. Mas ela solta assim, tá bom? Não é uma proposição. Tome cuidado com isso, porque às vezes quer no concurso. Tais
tipo, sei lá, tem 4 itens, 1, 2, 3 e 4. Quais são proposições, 1 e 3, sabe aquelas questões assim? 2 e 3, 1, 2, 3, 4. E às vezes tem uma sentença aberta ali, vocês se confundem, porque parece, né? Então, os dois princípios básicos da lógica são o seguinte. Princípio da não contradição, que diz o seguinte, que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não pode ser nenhum outro valor, tá? E nem os dois ao mesmo tempo. Mentira. Esse é o terceiro excluído, misturei. Princípio do terceiro excluído, aqui é tão amarrado que eu sempre misturo. A do terceiro excluído é que não existe um outro valor, tá? Além de verdadeiro ou falso. Então, não contradição quer dizer que não pode ser os dois ao mesmo tempo. E terceiro excluído que não existe uma outra opção além de verdadeiro e falso. Eu já peguei uma questão no Google que diz assim: tá, a proposição é letra A verdadeira, letra B falsa, e as outras C, D e E, ele inventa as coisas. Sabe? Tipo assim, sei lá, ambígua, não sei o quê. Então vocês já sabem que não pode ser nada além de verdadeiro ou falso. Tá? A gente diz, né? O valor lógico de uma proposição pode ser a verdade, letra V, ou falsidade, letra F. E tem uma anotação assim, né? Mas você nem precisa trabalhar dessa maneira. A gente bota valor lógico da proposição P é verdade, ou valor lógico da proposição P é falsidade. Tá bom? Proposições simples são proposições que são compostas por apenas uma proposição. Certo? Também podem ser chamadas de proposições atômicas. A gente vai ver que as compostas vão ser as moleculares, tá? E, como eu já falei, geralmente são representadas por letras minúsculas. Então, são os exemplos que a gente já viu, né? Os exemplos que a gente já viu são proposições simples. Botei mais alguns exemplos. João é careca. 36 é quadrado perfeito. 10 é um número primo. São todas proposições simples, tá bom? E as compostas são quando eu combino duas ou mais proposições simples e reúno elas através de conectivos. Tá? Então, proposições compostas ou moleculares, né, em oposição às atômicas, que são as simples, são formadas por uma ou mais proposições e, para isso, são usados os conectivos, que é o que a gente vai estudar também. Tá? As proposições compostas geralmente são representadas por letras maiúsculas. Então, olha só. Exemplos. João é careca e Pedro usa óculos. Eu tenho duas proposições simples unidas pelo conectivo I. Tá? 36 é quadrado perfeito ou 7 é ímpar. Outro conectivo, né? E aqui a gente tem um conectivo que é o se então. Se 10 é um número primo, então 81 é um múltiplo de 3. A gente vai estudar cada um desses conectivos e mais alguns, tá? A seguir. Não, implicação lógica tem a ver com esse... A gente vai estudar. Quer dizer, quando Poxa, para eu explicar isso, você tem que ver isso aqui. Eu respondo daqui a pouquinho, tá bom? E a tabela verdade, o que é? Tabela verdade é usada, né? Principalmente quando a gente trabalha com proposições compostas. Então eu escrevo aqui, ó. Por exemplo, eu escrevi, né? João é careca e não sei quemzinho não usa óculos, não foi? Como foi? E Pedro usa óculos. Então, vamos dizer que P é minha proposição simples, João é careca. E Q, minha proposição simples, Pedro usa óculos. E aqui eu analiso todas as possibilidades, ó. As duas sendo verdadeiras, a primeira sendo verdadeira e a segunda falsa. A primeira sendo falsa e a segunda sendo verdadeira. E as duas sendo falsas. Então a tabela verdade vai estudar todas as possibilidades. E aqui eu analiso. Se as duas são verdadeiras, o que acontece? Tá? Eu analiso todas as possibilidades e tenho a minha coluna final que vai me dar o valor lógico final da proposição composta, ok? Então eu botei aqui, né, a ideia de uma árvore também, né? P pode ser verdadeiro ou falso, mas Q também pode ser verdadeiro ou falso, ou verdadeiro ou falso. Quanto mais proposições eu tiver, quanto mais proposições simples eu tiver, maior fica a minha tabela e mais linhas ela vai ter, tá bom? Eu sempre tenho 2 elevado a n linhas, sendo que n é o número de proposições. Eu disse isso aqui? Disse. Ou seja, se eu tiver 3 proposições simples, minha tabela verdade vai ter 8 linhas. Tá bom? Geralmente trabalha com 2 ou 3
duas ou três proposições simples no máximo. Em comum ter 4. Então, vamos treinar um pouquinho disso aí que a gente viu? 4.1. Determine o valor lógico de cada uma das seguintes proposições. Eu vou fazendo com vocês, vocês querem responder primeiro? Dá um minutinho para vocês responderem, que é bem simples. Faça aí, 4.1. O número 17 é primo. É, né? Verdadeiro. Fortaleza é a capital do Maranhão. Falso. Fortaleza é a capital do Ceará, né? Letra C. 3 mais 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Falso, né? Quem tiver dúvida é só somar. 3 mais 5 é 8. 8 ao quadrado, 64. 3 ao quadrado é 9. Mais 25 dá 34, né? Então essa é falsa. Isso é sempre falso, tá, galera? A soma dos quadrados nunca é. Quer dizer, geralmente não é. Vai que tem uma exceção aí. Mas fiquem atentos a isso. Menos 1 é menor que menos 7. Falso. Quanto mais negativo é o número, menor ele é. Tá bom? Então, menos 7 é menor. Todo número divisível por 5 termina por 5. Falso, né? Que também pode ser por 0. F. O produto de dois números ímpares é um número ímpar. Verdade? Dois números ímpares, vamos pensar. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 11, 77. Olhem só, é verdade, sabe por quê? Porque para um número ser par, ele tem que ter o fator 2. 2 não é o único número primo, par. Não é isso? Todos os outros números ímpares vão ser... Todos os outros números primos vão ser ímpares. Justamente porque todos os pares precisam do fator 2. Todo número par é divisível por 2, não é isso? Então, se eu tenho dois números ímpares sendo multiplicados, quer dizer que meu produto não vai ter o fator 2. Se ele não tem o fator 2, ele é ímpar. Então essa proposição é verdade. Tá bom? Letra G. O número 125 é cubo perfeito. É, né? 5 ao cubo dá 125. Ok? Pronto, vamos lá, continuando o assunto. Vamos ver as principais operações lógicas. A primeira aqui é a negação. A negação eu represento assim, tá? Com um tio, eu posso falar não P. Tá? Não a proposição P. E também a gente representa por essa barra aqui, né? Se vocês virem por aí. Outra representação. Ela troca o valor lógico de P. O que isso quer dizer? Vamos ver nossa tabela verdade. Se a proposição for verdadeira, não P é falso. Se é falso, não P é verdade. Tá bom? Então, exemplo. Se a proposição P diz Paris é a capital da Itália, o que é falso, né? A não P vai dizer Paris não é a capital da Itália, e isso vai me dar uma verdade. Entenderam? Tem muita questão em concurso que pede, né? A negação da proposição. Então fiquem atentos a isso aqui. Geralmente eles pedem negação de proposição composta, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Mas a ideia básica é essa, tá? Outros exemplos. Que diz João é careca. Então não que diz João não é careca. Na verdade, existe mais de uma maneira de eu dizer isso, né? Eu posso dizer também não é verdade que João é careca e é falso que João é careca. Então, ó, existem essas maneiras aqui de negar uma proposição. Marquem elas aí, tá, galera? Porque pode aparecer nas questões isso aqui é falso que nananã, tá negando a proposição. Não é verdade que igualmente nega, tá bom? O mais intuitivo é a gente botar só o não, né? Mas o mais intuitivo é a gente colocar simplesmente um não. Mas às vezes os concursos colocam isso para confundir. Isso é negação. E observe que aqui eu tenho a proposição original. Aqui eu tenho o que, né? Aqui eu não tenho o não que.
Aqui é a própria Q, tá? Perceberam? Se eu negasse duas vezes, eu teria a original. Se eu falasse, não é verdade que João não é careca, é meio que eu dizer João é careca. Então, atenção a essas coisinhas aí, porque... Vamos lá, próximo exemplo. Maria não é dentista. Então, agora eu vou negar uma proposição que já tem um não. O que é que eu faço? Maria é dentista. É a forma mais simples de fazer isso, né? Mas eu também posso fazer. Então, aqui eu tirei o não, né? Outra opção. Não é verdade que Maria não é dentista. Repito igualzinho. Não é? Eu tenho que ter para a proposição R. Ou então eu coloco. É falso que... E repito a proposição R. Maria não é dentista. Tá? Ou eu coloco. É verdade que... E nego. Maria é dentista. Não R. Tá bom? Então fiquem atentos a essas formas de negar que podem aparecer nas provas. Isso é um R, tá? Entenderam aqui? Alguma dúvida? Olha só, atenção aos símbolos matemáticos. Porque eu também posso negar expressões, né? Não apenas frases. Então fiquem atentos aqui, ó. A negação do igual é o diferente. A negação do diferente é o igual. A negação do maior é menor ou igual, não é menor. A negação do menor é maior ou igual. A negação do maior ou igual é menor. A negação do menor igual é maior. Então, eu sempre ou incluo o igual ou retiro. Por que isso? Presta atenção aqui, ó. Se eu tenho que S diz 2 mais 5 é maior que 6. 2 mais 5 me dá 7. 7 é maior que 6? Verdade. Para eu negar isso, 2 mais 5 menor ou igual a 6. Então, olha só. Menor ou igual. Eu não posso dizer simplesmente menor. Porque, por exemplo, se desse 6 aqui, se fosse assim, ó. 1 mais 5 maior que 6. É falso, né? 1 mais 5 é 6, é igual a 6, então isso é falso. A negação, vou botar aqui P. A negação de P seria quem? 1 mais 5 menor ou igual a 6. E isso é verdadeiro. Se eu colocasse apenas o menor, continua sendo falso. Perceberam? E quando eu nego, eu tenho que trocar o valor lógico. Todo mundo percebeu isso? Então, para ficar claro, né, que a negação do maior ou do menor, eu sempre ou incluo ou retiro o igual. Pronto, vamos começar aqui com os conectivos agora, tá bom? Primeiro vem a conjunção. Conjunção é representada pelo circunflexo, pelo acento circunflexo, tá bom? A conjunção de duas proposições, a gente lê P e Q, então a gente fala I na conjunção, tá? Possui valor lógico verdade quando as duas proposições forem verdadeiras. E valor lógico falso nos demais casos. Ou seja, olha a tabela verdade aqui, eu tenho P e Q. Na tabela verdade, gente, a gente sempre faz nessa ordem, ó. Eu pego a primeira proposição. Metade vai ser verdade, metade falsa. E aqui, ó, quando eu dividir no meio, eu divido na metade de novo. Então, metade daqui vai ser verdade, metade falsa. Metade verdade, metade falsa. Tá? Dessa forma, eu garanto que eu tenho todas as possibilidades. Então, olhem só. Na conjunção, que é o conectivo I, ela só vai ser verdade quando as duas forem verdades. Ok? Basta uma falsa, ou as duas, que vai ser falsa. Tá? Então, fixem isso. Na conjunção, só é verdade quando as duas forem verdades. Se eu tiver outra representação, tá? Que aparece por aí. Um ponto, ou esse I comercial aqui. Tá bom? Se eu tiver mais de uma proposição, 3 proposições ou 4, tudo com I,
P, I, Q, I, R e S, essa proposição composta só vai ser verdade se todas forem verdades. Tá bom? Se todas forem verdadeiras. Se houver uma falsa, toda a proposição composta vai ser falsa. Então o I só é verdadeiro, repetindo, para nunca mais sair da cabeça de vocês. Quando todas as proposições simples envolvidas forem verdadeiras. Exemplos. A proposição P diz: 11 é um número primo, que é verdade. A proposição Q diz o seguinte: 2 é menor que 8, também é verdade. Então, a proposição composta P e Q vai me dizer: 11 é um número primo e 2 é menor que 8. E ela também vai ser verdadeira, porque as duas simples são verdadeiras. Outro exemplo. Π é maior do que 4. É falso, né? Π é aproximadamente 3,14. Q diz: raiz de 2 é um número irracional. Verdade. A proposição composta P e Q me diz: π é maior que 4 e raiz de 2 é menor, raiz de 2 é irracional. Pertence ao conjunto dos números irracionais. Então, a proposição composta vai ser falsa, porque uma delas é falsa. Tá bom? Entenderam tudo da conjunção? Agora a gente vai ver a disjunção inclusiva, que é representado por um Vzinho. É o mesmo conectivo, né? Só que virado para baixo. Então, para não confundir, o I é assim, né? Se vocês quiserem aqui imaginar que isso é um pedaço do E, ó. Olha pra cá, galera. Ó, eu não tenho um conectivo I. Imagine que isso é um pedacinho do E, ó. Tá bom? Se eu cortar aqui, eu tenho um conectivo I. Para não confundir com o OU, que é o mesmo conectivo, só que virado de cabeça para baixo. Tá? Então vamos lá. O símbolo do OU é esse, né? A gente fala P ou Q. Tá bom? E ela vai ser verdade quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Tá? E só vai ser falsa quando todas forem falsas. Então, como a tabela verdade já muda, agora eu vou ter verdadeira, verdadeira, verdadeiro, e só é falsa quando todas forem falsas. Tá bom? Se eu tiver mais de duas proposições, novamente, ela vai ser verdadeira. Se eu tiver, né? P ou Q, ou R ou S, por exemplo. Basta uma dessas quatro proposições serem verdadeiras, que a minha proposição composta vai ser verdadeira. Apenas se todas forem falsas, que vai dar falso. Tá bom? Pegaram a ideia do OU? É diferente, né? Não diria que é o contrário, mas é diferente. Isso. A outra, basta ter uma falsa, é tudo falsa. Aí, né? A OU diz, basta ter uma verdadeira, que é verdadeira. Tá bom? Mais exemplos pra gente ver aqui, ó. P. Olinda é a capital de Pernambuco. Não é, né? É Recife. Então é falsa. Q. Gilberto Gil é baiano. Verdade. Verdadeira. Então, P ou Q me diz o quê? Olinda é a capital de Pernambuco ou Gilberto Gil é baiano. Como uma delas é verdadeira, a proposição composta vai ser verdadeira. Tá bom? Fiquem atentos a isso, porque tá vendo? Tem uma falsidade aqui. Olinda é a capital de Pernambuco. Mas se eu pergunto, Olinda é a capital de Pernambuco ou Gilberto Gil é baiano, isso é verdadeira. Isso, tá bom? Isso é verdade. Por causa do OU. Então eu tenho que observar o conectivo que eu estou usando. Outro exemplo. 4 nonos é uma fração imprópria. Fração imprópria é como? Quem lembra? É quando eu tenho um numerador maior que o denominador. Então é falso, né? Porque o numerador é menor. 0,1% é igual a 0,01. Como é isso, galera? Quem lembra? A gente já viu isso tudo, né? Frações e porcentagens. 0,1%
Olha só, vai ser quem? 0,1 sobre 100. Vamos acrescentar uma casa decimal em cima e embaixo, porque não é comum escrever fração assim, né? Então vai ser 1 sobre 1000. Que me dá 0,001. Ou então é mais fácil pensar assim, se fosse 1%, seria isso. Então 0,1% não pode ser isso, né? Se aqui é 1%. Tem que ter uma casa decimal a mais. Tá bom? Eu trouxe esses assuntos assim para a gente relembrar os primeiros assuntos. 4 nonos é uma fração imprópria, falso. Ou 0,1% é igual a 0,01, também falso. Então, como eu tenho duas falsas ligadas pelo conectivo OU, eu vou ter falsidade na composta. Tá bom? Disjunção exclusiva. Então, olhem só. Eu tenho agora o símbolo parecido, né? Só que aparece ou um tracinho embaixo ou um pontinho, tá? Posso ter assim também, ó. Um pontinho, parei, ficou feio. Foge não. Posso ter aqui, ó. Um pontinho em cima do V, tá bom? Outro símbolo. Que vai me dar a disjunção exclusiva. A outra é inclusiva, né? Vocês lembram? Ou apenas disjunção. A disjunção exclusiva, eu leio o seguinte. Ou P ou Q. Tá? E o que é que muda quando eu falo ou P ou Q? A ideia diz o seguinte. Ou uma verdadeira, ou a outra é verdadeira. Eu não posso, se as duas forem verdadeiras, isso vai me dar falsa. Então, olha só. A disjunção exclusiva será verdadeira se as proposições forem diferentes. Olha só a tabela verdade. Então, verdade com verdade dá falsidade. Porque se eu falo ou P ou Q e as duas são verdadeiras, ou uma ou outra. Ou você gosta de chocolate, ou você gosta de sorvete. Você não pode gostar de sorvete ou de chocolate, entendeu? A disjunção exclusiva diz isso. Tá bom? Essa é fácil de entender, né? Então aqui, ó. Proposições diferentes me dá verdadeira. Proposições iguais me dá falsidade. Na disjunção exclusiva, tá bom? E lógico que se eu tiver duas falsidades, você fala ou uma falsa ou outra falsa, vai dar falsa, né? Então, exemplo 1 aqui, ó. Vitor sou eu, tá? Vitor baiano, verdade. Vitor é soteropolitano, para quem não sabe, eu sou soteropolitano. Também é verdade. Então, ou Vitor é baiano, ou Vitor é soteropolitano, é falso. Porque eu estou me dizendo duas verdades. Eu estou dizendo uma, entendeu? Uma delas tem que ser falsa para dizer ou isso, ou aquilo. Pegaram? Exemplo 2. 100 ao quadrado perfeito, verdade, né? 10 ao quadrado dá 100. Que 30 é múltiplo de 4, falso. Os múltiplos de 4 seriam ou 28 ou 32, né? Os próximos de 30. Então, ou P ou Q vai me dizer ou 100 ao quadrado perfeito ou 30 é múltiplo de 4. Como apenas uma delas é verdadeira, a composta me dá a verdadeira. Tá bom? Posso continuar, galera? Está muito rápido? Daqui a pouco eu vou fazer um exercício. Deixa eu só terminar os conectivos para vocês amarrarem isso tudo. Agora vem a condicional, que é essa setinha, ó. Ó o símbolo, uma setinha, tá? E a gente lê se então. Se P, então Q. Ok? Ela só vai ser falsa. Ó, gente, essa é difícil de entender. Ela, apesar de assunto ser lógica, nem sempre é tão lógico assim. Mas pense que são regras matemáticas. E ela só vai ser falsa quando tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa. Como é que eu gravo isso? Vera Fischer. Se tiver Vera Fischer. Quem falou isso foi o professor Argel, viu? Mas eu gostei da ideia. Quando der Vera Fischer aqui, vai dar falsa. Apenas assim, tá bom? Outro símbolo que eu nunca vi, né? Mas eu vi que pode aparecer, é esse símbolo aqui de contém, né? Que a gente viu em conjuntos.
Ok? Posso continuar, galera? Quando der Vera Fischer é falsa. Olha só, preste atenção. Quando eu escrevo se P, então Q, a gente fala que P é a condição suficiente para Q e que Q é a condição necessária para P. Como é que eu gravo isso, galera? Pense assim, ó. A que está perto do se, não é a primeira? Se suficiente, tudo com S. Então a outra vai ser necessária. Então você fala, se P, então Q, a que está perto do se é a suficiente. E a outra é necessária. Entenderam? Na condicional. Entenderam isso ou não? Olha só. Como é que eu digo? Eu digo, se P, então Q. Não é isso? Eu estou dizendo a vocês que P é a condição suficiente para Q e que Q é a condição necessária para Q, para P. Aí eu estou perguntando a vocês, como é que eu amarro isso para não trocar? Que a que fica perto do se é a suficiente. Então P é a suficiente. Tá bom? E a outra vai ser a necessária. Outro jeito de dizer, né, é que P é o antecedente, que é a que vem primeiro, e Q é a consequente. É a consequência, né, do P. Aqui está errado. Não. A gente vai estudar a implicação mais tarde, tá? Mas na verdade a implicação é assim, né? É uma seta dupla. Ou uma seta com dois tracinhos. Hã? O símbolo de implicação é esse aqui, né? Olha só, galera. Essa observação aqui é importante. Porque o que a gente acha que a lógica que a gente usa é a mesma lógica que a gente usa no português, não é? Tanto que o ou é um pouquinho diferente, né? Se eu falar no meu dia a dia, vou comprar pão ou leite. Como é? Deixa eu ver um exemplo. E não eu posso dizer isso querendo dizer que eu vou comprar as duas, inclusive, os dois, inclusive, né? Não é isso? Não estou sabendo dar exemplo, não. Mas percebam que é diferente. No dia a dia, a gente não tem essa noção de que quando a gente fala ou, só vai ser falso se as duas forem falsas. Vocês perceberam isso? Que é um pouquinho diferente do que a gente usa no dia a dia? Então, da mesma forma, a condicional, que é a sua então, nem sempre há uma relação de causa e efeito. Tá? Não há necessariamente uma causa de um sentido de causa e efeito na condicional. Então, se eu falo, se 3 é ímpar, então está chovendo. 3 é ímpar? Verdade. Está chovendo seria falso, né? Seria Vera Fischer que daria falso. Mas, independentemente disso, mesmo se estivesse chovendo, eu não estou afirmando que está chovendo porque 3 é ímpar. Tá bom? Eu não preciso ter uma relação de causa e efeito para ser verdadeira. Então, quando eu digo se 3 é ímpar e então está chovendo, eu não estou afirmando que 3 é ímpar é a causa de estar chovendo. Tá? Então, a lógica estuda apenas os valores lógicos, não essa relação de causa e efeito. Entendido isso? Exemplos. Menos 4 é um número natural. Falso, né? Número negativo não pode ser natural. 6 vezes 3 é igual a 18. Verdadeiro. Então, como é que fica a nossa condicional? Se menos 4 é um número natural, então 6 vezes 3 é igual a 18. Vai ficar falso e verdadeiro. Não é Vera Fischer, é verdadeiro. Exemplo 2. A neve é branca. Verdade. Que o mês de julho tem 30 dias. Falso, tem 31, né? Ó, a nossa condicional vai ficar como? Vera Fischer, né? Então é falso. É ótimo, né?
Pronto. Para terminar os conectivos, a bicondicional. Que observe que é a condicional duas vezes. Na ida e na volta. É a condicional indo e voltando. Como é que eu leio isso? Eu leio se e somente se. Então, a bicondicional, eu falo P, se, somente se, que. Ela vai ser verdadeira quando não tiver vera ficha nem na ida nem na volta. Olha só. Aqui eu tenho vera ficha na ida, né? Então é falsa. Aqui eu tenho vera ficha na volta. Então é falsa. Em outras palavras, ela vai ser verdadeira quando as proposições forem iguais. Então, falso com falso dá verdade, verdade com verdade dá verdade. Proposições diferentes vai dar falso, porque vai cair em vera ficha. Pegaram isso? Então, será verdadeira quando as proposições forem iguais. Se for vera ficha é falso, ó, seria aqui, ó, vera ficha na ida, vera ficha na volta. Então é falso, falso. Tá bom? Então, essa aqui vai ser falsa, só vai ser igual, né? Só vai ser verdade, desculpa. Quando as proposições simples forem iguais. Mesmo iguais que eu falo, mesmo valor lógico, tá, galera? É. Então, olha só. Lembra aquela historinha de necessário e suficiente? Nesse caso, como eu tenho ida e volta, as duas são necessárias e suficientes. Então, P é a condição necessária e suficiente para Q, e da mesma forma, Q é a condição necessária e suficiente para P. Tá bom? Então, na bicondicional, cada uma delas é necessária e suficiente. Tá bom? É as duas. Vamos colocar isso tudo em prática para amarrar? É bom, né? Vamos revisar aqui rapidinho. Quais são os conectivos? As operações, né? A gente viu a negação, que troca o valor lógico. O conectivo, que é a conjunção, que a gente fala I, como é o símbolo do I. Chapeuzinho. Ela só é verdadeira quando as duas forem verdadeiras. A próxima é a disjunção inclusiva, como é o símbolo. Ela é falsa quando as duas forem falsas. Basta ter uma verdadeira que ela é verdadeira, não é isso? Depois eu tenho a disjunção exclusiva, que é isso ou isso. Eu falo ou, que só é verdadeira se as proposições forem de valores lógicos diferentes. Tá bom? Depois a gente vê a condicional, que é a nossa setinha, é o sim então, que só é falsa se eu tiver vera ficha, verdadeiro e falso, nessa ordem. E a bicondicional, que é a setinha indo e voltando, que ela vai ser verdadeira quando as proposições forem iguais e falsa quando as proposições forem diferentes, porque vai dar vera ficha na ida ou na volta. Tá bom? Então resolva aí rapidinho essa questão 4.2 para fixar. Ah tá, a 4.2 é para vocês escreverem, né? Vamos fazer então rapidinho? Para andar mais rápido? Eu achei que fosse para analisar o valor lógico. Letra A, eu tenho assim, ó. Se nas proposições P, Jorge é rico e Q, Carlos é feliz, traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições. Isso é uma habilidade muito importante para vocês resolverem as questões de lógica, tá, galera? Porque muitas vezes as questões trazem frases desse tipo, e para a gente fazer as operações é mais fácil traduzir para isso. Então, é comum, vocês vão ter que fazer tanto da linguagem corrente para a linguagem, né, matemática, como o inverso. Então, eu vou ter essa habilidade com vocês agora. Se eu tenho aqui, se Q, então P, só vou digitar, tá? Não vou escrever não para ser mais rápido. Como é que fica? Se Carlos é feliz, então Jorge é rico. Não é isso? Posso seguir? Não tem rapidinho. Se, letra A, se Carlos é feliz, querem que eu escreva? Eu escrevo. Vamos lá. Se Carlos é feliz,
Então, Jorge é rico. Tá bom? Letra B. Que conectivo é esse? É adjunção inclusiva, né? Ou. Então vai ficar, ó. Jorge é rico. Ou Carlos. Tem negação, né? Carlos não é feliz. Ok? Letra C. Carlos é feliz. Se e somente se vocês preferem que eu escreva com essa letra horrorosa ou que eu só fale? Já pode falar, né? Simplesmente. Então, a letra C ficou. Carlos é feliz, se somente sim, tem que negar, hein? Jorge não é rico. Lembrando que existem outras formas de negar também. Quem quiser complicar já para ir treinando, posso dizer, não é verdade que Jorge é rico, né? Ou então, é falso que Jorge é rico. Letra D. Se Jorge não é rico, então Carlos é feliz. Letra E. Como é que vocês escreveram a E? Como? Jorge não é rico, eu negaria apenas uma vez. Ó, tudo bem, Jorge é rico. Eu não estou escrevendo não, não P, né? Eu quero que vocês escrevam, eu quero que vocês neguem duas vezes. É, tudo bem que isso aqui equivale a Jorge é rico. Mas o que eu queria que vocês escrevessem é, por exemplo, não é verdade que Jorge não é rico. Entendeu? Essa é que seria, por exemplo, né? Vocês pensaram certo, mas aí eu não estou escrevendo o que eu estou pedindo. Vocês não estão escrevendo o que eu estou pedindo. Não é verdade que... Hã? É. É, porque nega duas vezes. Não é verdade que Jorge não é rico. Estou negando duas vezes, né? E a última. Aí eu tenho que escrever, né? Se Jorge não é rico e Carlos é feliz, então Jorge é rico. Pegaram essa também? Que é mais elaborada? Vou avançar então, tá? Vou escrever. Essa última é: se Jorge não é rico e Carlos é feliz, então Jorge é rico. Tá bom? Vamos lá, galera. Alguma dúvida aqui? 4.3. Deu tempo de fazer também? Serem as proposições P, Marcos é alto, e Q, Marcos é elegante. Traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições. Então, esse é o caminho inverso do que a gente fez na 4.2, tá bom? Marcos é alto e elegante. Como é que eu escrevo isso? P, I, Q. Marcos é alto e não é elegante. Como é que eu escrevo isso? P, I, não Q. Não é verdade que Marcos é baixo ou elegante. Aí olha só, não é verdade que geralmente abre um parênteses. Não é verdade que Marcos é baixo. O que é Marcos é baixo? A negação na primeira, né? Não P. Ou Marcos é elegante, então Q. Seria assim, tá? Não é verdade que Marcos é baixo ou elegante. Pegaram essa? Então observe que quando eu nego aqui na frente, geralmente
eu estou negando tudo. Letra D. Marcos não é nem alto nem elegante. Então aqui seria, Marcos não é nem alto, então é não P, e nem elegante, e não Q. Tá bom? Então percebe que esse e nem é o I, né? Outra coisa também que aparece às vezes é o mais. Se fosse assim, Marcos é alto, mas não é elegante. O mais também é o conectivo I, tá, galera? Que usa a conjunção da mesma maneira. Porque mais, na verdade, cria uma ideia de oposição, né, no português. É posição de barra, né? Porque isso não é lógica matemática. É português. Mas é como se fosse assim, é uma conjunção, só que de oposição. Então, vamos lá, letra E. Marcos é alto, então é P, ou é baixo e elegante. Ou seja, ou é baixo e elegante. Eu errei, né? Foi mal. De novo. Marcos é alto, P. Ou Marcos é baixo, ou seja, não P. E elegante, Q. Tá bom? Não é isso? E essa última. É falso que, então nego, parênteses. Marcos é baixo, não P. Ou que não é elegante, não Q. Tá bom? Entendidos? Pode avançar? Pronto, agora eu vou para treinar os valores lógicos. Dê o valor lógico das seguintes proposições. Letra A, P e Q, sabendo, né, que o valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso. Ficou apagado aí, foi? Deixa eu dar uma olhada. Oh, que pena. Então copiem aí, a letra A é I. Vão copiando. Ficou apagado a impressão, né? Aqui é P e Q, tá bom? Na letra A. Então vamos lá. Falso e falso dá o que, galera? Na letra A. Hã? Vamos fazendo junto comigo, porque aí vocês vão completando. Pode ser? Olha só, a letra A é P e Q. As duas são falsas. Você me dá o quê? Falso, né? Letra B. Se então, setinha. Ou desculpa, aqui é C, né? Letra B. P ou Q, tá bom? É o ou aqui na B. Sendo que P é falsa e Q é falsa. Então tem uma condição, a disjunção, as duas são falsas. Hã? Foi alguma coisa, Mela? Porque não saiu, né? Então tá, copiem aí as condições, que daqui a pouco a gente resolve. Essa é para treinar os valores lógicos, né? As tabelas verdade, os conectivos. Vamos fazer? Terminou, Vitória? Vamos lá, ó. Letra A. P e Q. As duas são falsas. Quer que me dá? Vamos, galera. Quer que vocês respondam? Letra A dá falsidade, não é isso? Letra B. P ou Q, as duas sendo falsas. O que é que eu tenho? Falso, né? Por quê? Porque o ou tem que ter pelo menos uma verdade para dar verdadeira, não é isso? Letra C. Se P, então Q, sendo que eu tenho duas falsas. Então, não é Vera Fischer, é verdadeira. Não é isso? Letra D. Se P, P essencialmente se Q. As duas são falsas. Nessa bicondicional, se elas forem iguais, está verdadeira, não é isso? Então a D é verdadeira. Tá bom? Então percebam que ó, nas letras A, B, C e D, eu tenho as duas proposições são falsas, P e Q, né? Mudei apenas o conectivo.
Então percebam que mudando o conectivo eu mudo completamente o valor lógico, né? Posso mudar o valor lógico, tá bom? Mesmo mantendo as proposições. Letra E. P e Q sendo a primeira verdadeira e a segunda falsa. A segunda sendo falsa. Fica como? Falso, né? No I eu tenho que ter as duas verdadeiras para dar verdadeiro. Estão lembrados? Ou ainda tá frio? Não? Olha só. P e Q. Eu tenho que ter as duas verdadeiras. Não é isso que a gente viu? Então essa aqui vai ser falsa. Letra F. P ou Q, uma delas é verdadeira. Então vai me dar o quê? Verdadeiro. No ou basta ter uma verdadeira que é a composta da verdadeira, não é isso? A G. Se P, então Q, ó galera, que caso é esse aqui? Vera Ficha, né? Então dá falso. O único caso da condicional, né? Que dá falso é esse, ó. Quando a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Não é isso? Que vai ficar Vera Ficha. H, bicondicional. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Vai me dar falso também, porque vai cair Vera Ficha na ida. Né? Na bicondicional, se forem diferentes, dá falsidade. Vocês preferem resolver essas sozinhos? Primeiro? Preferem resolver sozinhos primeiro? Resolver sozinhos. Então tá, faço aí. Que eu tô vendo que vocês estão muito seguros. Dá falso. Qual? A bicondicional? A questão toda? Está dizendo que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Na bicondicional, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Não, na ida mesmo. É falso. Eu escrevi. Entendeu? Continue aí. As outras. Tentem lembrando do que eu falei, né? De cada conectivo. Querem revisar um pouquinho antes de a gente resolver? Tá bom? Então, vamos lá. Letra I. Eu tenho o conectivo I. Conectivo da conjunção, né? Só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Então, se eu tenho falso e verdadeiro, vai dar falso. Tá bom? Letra J. Disjunção inclusiva, né? O ou. Só vai ser verdadeira quando pelo menos uma for verdadeira. Ou seja, só vai ser falsa quando as duas forem falsas. Então, eu tenho pelo menos uma verdadeira da verdadeira. Condicional. Se então, não é isso? Se P, então Q. Só é falsa se der verdade e falsidade, nessa ordem, né? Se for verdadeiro e falso, porque dá Vera Ficha. Então aqui, ó, não foi Vera Ficha, dá verdade. Tá bom? L. Bicondicional. A bicondicional é verdadeira quando as proposições forem iguais. Então, se eu tenho falsidade e verdade, ela é falsa, porque dá Vera Ficha na volta. Não é isso? M. Conjunção de novo. P e Q. Tem as duas verdades, finalmente, né? Verdadeira. N. P ou Q. Eu tenho verdade quando pelo menos uma verdadeira. Se as duas forem falsas, vem da falsidade. Então, as duas são verdadeiras, dá verdadeira. Se fosse disjunção exclusiva aqui, galera, seria falso, né? Disjunção exclusiva seria falso, né? Então, se P, então Q. As duas são verdadeiras. Me dá verdadeira porque não é Vera Ficha. E aqui é a negação. Negue P, se P é falso, me dá verdade, né? A negação troca o valor lógico. Alguma dificuldade aqui? Só para exercitar o que a gente viu, né? A P é a negação. A negação de P sabendo que P é falsa.
É verdadeira. Não é? Negação não troca valor lógico? Então, essa questão revisa a simbologia, né, dos conectivos, revisa as tabelas verdade de cada conectivo, tá bom? Bem legal ela, né? Só para amarrar mesmo. Então as respostas estão aqui. Pode continuar? Ó, tem uma observação importante a fazer sobre a ordem das operações. Em uma proposição composta por vários conectivos, que nem uma expressão algébrica, que a gente tem que resolver primeiro a multiplicação e a divisão, para depois soma e subtração, não é isso? Aqui na lógica eu tenho a mesma coisa. Eu vou resolver na seguinte ordem, ó. Primeiro a negação, depois conjunção e disjunção, depois condicional, depois bicondicional. Varia se o símbolo é pequenininho ou grande. Pode ser grande, é. Tá bom? Então, olha só. Vamos enxergar isso, o que é que está acontecendo. Se eu tenho essa expressão aqui, ó. Tananana. É como se fosse o seguinte. A bicondicional vai ser a principal. Eu resolvo depois. Era a principal. Eu resolvo quem primeiro? Essa primeiro. Q ou R. Depois aqui. Se P, então Q. E então, como é que eu leio essa expressão toda? Se P, então Q. Se somente se, Q ou R. Entendeu? Essa expressão gira em torno da bicondicional. Porque ela é mais forte. Então, quando eu leio aqui, a por última, né? As últimas vão ser as mais fortes. Na ordem que eu dei. Então, quando eu resolvo primeiro a negação, depois conjunção e disjunção, depois condicional e bicondicional, quer dizer que a tendência é sempre girar por aqui, tá? A minha proposição composta. Enxergaram isso? Não? Eu estou dizendo o seguinte. Como é? Eu não posso ler isso assim, ó. Se P, então... Não posso. Tá? Nem posso ler isso aqui, ó. Epa. Nem posso ler isso aqui, ó. Se P ou R também não faz sentido, não tá errado. Eu tenho que ler dessa maneira, como eu falei. Isso aqui é a bicondicional mais forte. Então, a bicondicional mais forte. Porque primeiro eu resolvo essa, Q ou R. Depois eu resolvo essa, se P, então Q. E por último eu pego essa e faço somente se essa. Vão ser as mais fortes, as que vão unir as menores, entenderam? Que é o Q, né? Então, olha só. Vamos fazer essa tabela verdade aqui, dessa expressão. Já treinando como é que monta a tabela verdade. Vocês vão ter que aprender isso também. Nesse caso, aqui eu tenho três proposições. Tenho P, Q e R, né? Três proposições simples, diferentes. Apesar de que o Q aparece duas vezes, né? Não precisa escrever. Então, o que é que eu faço? Eu coloco P, Q e R aqui. Eu vou fazer aqui para vocês enxergarem. Eu tenho, ó. Quando eu tiver três proposições, eu vou ter P, Q e R, tá bom? Quantas linhas eu vou ter na minha tabela verdade? 2 elevado a n. Se n é 3 proposições simples, eu vou ter 8 linhas, concorda? Então vamos lá. Primeiro eu escrevo a P, que é a primeira proposição. Presta atenção aqui, galera, que é a montagem da tabela verdade. Então, se eu tenho 8 linhas, eu vou escrever metade como verdadeira. Então eu vou escrever 4 linhas com V aqui. 1, 2, 3, 4. E metade com falsidade. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Pronto. E vou dividindo por 2, ó. Aqui na Q agora, se eu escrevi 4 verdadeiras, eu vou escrever 2 verdadeiras.
Então vai ser verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso. E por último, divido por 2 de novo. Então se aqui eu escrevi duas verdadeiras, vou escrever uma só. Verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Se eu escrever dessa maneira, eu garanto escrever todas as possibilidades. Se você escrever em outra ordem, talvez você esqueça uma, ou repita uma. Tá bom? Então eu sugiro que vocês façam nessa ordem. Primeiro eu escrevo 4 verdadeiras, 4 falsas. Depois 2 verdadeiras, 2 falsas. 2 verdadeiras, 2 falsas. Depois 1 a 1 a 1 a 1. Pegaram o jeito? Então, ó, foi isso que foi feito aqui, ó. 4 verdadeiras, 2 verdadeiras, 1 verdadeira. Tá bom? Então, vamos fazer, ó. Se P, então o quê? O que é que eu faço? Eu esqueço a coluna do R. Aí eu pego aqui, P, coluna do P, coluna do Q. Aí eu vou procurar, né? Onde tiver Vera Ficha, eu boto falso. Onde não tiver Vera Ficha, eu boto verdadeiro. Então, ó. V, V, dá V. V, V, dá V. Vera Ficha, falso. Vera Ficha, falso. Não é Vera Ficha, né? Tudo verdadeiro. Então, preenche essa coluna. Tá bom? Vocês querem que eu faça essa? Tá bom, né? Vou fazer agora Q ou R. Q ou R, eu olho para essa coluna e para essa. O ou só vai dar falso se as duas forem falsas, não é isso? Então, tem uma verdadeira da verdade, tem uma verdadeira da verdade, tem uma verdadeira da verdade. Opa, duas falsas. Dá falso. Tem uma verdadeira verdade, 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 duas falsas de novo, falso. Tá bom? E agora eu faço a bicondicional, que vai ser essa coluna, se somente se essa. E como é bicondicional? Se forem iguais, dá verdadeiro. Se forem diferentes, dá falso. Vera Ficha aí de volta, dá falso, né? Então aqui, ó, não tem Vera Ficha da verdade, não tem Vera Ficha da verdade, Vera Ficha na volta, falso, não tem Vera Ficha verdade. Então, verdade, 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 Vera Ficha falso. Tá bom? Então, dessa maneira, eu termino a minha tabela verdade. Aqui eu tenho todas as possibilidades, ó. As 3 sendo verdadeiras, me dá verdadeiro. As 3 sendo falsas, me dá falso. Se eu tiver a primeira verdadeira e as 2 falsas, me dá verdade. Enfim, entenderam, né? Como é que eu interpreto? Se eu quiser escrever outra expressão que não seja essa, eu tenho que usar parênteses. Tá bom? Então, os parênteses vão alternar, variar a ordem intuitiva, tá bom? A ordem natural. Outro exemplo. Sabendo que os valores lógicos das proposições P, Q e R são, respectivamente, falso, falso e verdadeiro, ou seja, P é falso, Q é falso e R é verdade. Encontre o valor lógico da proposição. Aí eu tenho isso aqui tudo, né? Blá, 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 blá. Usando parênteses. Vamos lá. O que é que eu resolvo primeiro, galera, aqui? Mas pode ser. É porque a ordem aqui não vai importar. Mas vamos pensar nesse parênteses primeiro. O que é que eu resolvo primeiro? A disjunção, né? Então vai ser P ou Q, então R. E aqui vai ser não P, depois não P ou R, somente se não Q. Tá bom? Então, olha o passo a passo. Eu faço P ou Q. Falso ou falso me dá o quê? Vou escrever a expressão aqui de novo, para ir preenchendo. P ou Q. Ok? Então, ó. P ou Q me dá falso, porque na disjunção as duas são falsas, me dá falso, né? Então eu repito aqui. R aqui é em verdade, né? Vou deixar aqui. Tá bom? Não P.
É porque aqui eu escrevi na ordem, mas entendam só a ideia. Eu posso responder a linha toda ou fazer aqui logo. Aqui vai ficar, ó. Se falso, então verdade, me dá quem? Não é Vera Ficha, então é verdade. Tá bom? Pronto, agora vamos pensar aqui, ó. Não P. Se não é falso, se não falso me dá verdade, né? Verdade ou R é verdade. Se somente se. Não que. Não que é quem? Verdadeiro, né? Onde é que tem um parênteses? Eu escrevi. Aqui não tem parênteses, não, né? Ok? Então vai ficar, ó. V ou V dá quem? Verdade, né? Se somente se. Verdade, que deu não que, né? Então, V se somente se V dá verdade. E se V, isso é um sim então, né? Se V, então V, dá verdade também. Então o valor final é verdadeiro. Tá bom? Que foi? Você perdeu? Onde? Onde? Vamos de novo, calma. Olha só, isso é uma expressão. Então, eu vou resolver os pedacinhos. Eu dei os valores lógicos. Eu já estou trocando, eu estou resolvendo e trocando por FV, tá bom? P é falso, Q é falso e R é verdade. É verdadeiro. Então vamos lá. E tem aqui falso ou falso. Me dá o quê? Falso. Repito. Então, verdade. É só repetir. Se então, não P. Quem é não P? Se P é falso, não P é verdade. Neguei, né? Ou, quem é R? Verdade. Só repetir. Se somente se, não Q. Quem é não Q? Se Q é falso, é verdade. Fechei o parênteses. Tá bom? Agora eu faço esse aqui. Se F, então V, me dá verdade, porque não deu era ficha. Aí repito. V ou V, me dá V. Não é isso? Porque isso só seria falso se fosse falso e falso. Falso ou falso. Repito. Resolva aqui agora. Bicondicional, os dois são iguais, dá verdadeiro. Então, se V, então V não é Vera Ficha, verdadeiro. Tá bom? Não. É isso. A lógica matemática, essa parte de condicional é difícil de entender mesmo, de ter uma lógica, né? Aham. Entendi. Não, mas eu entendi a pergunta dela. É o seguinte. A condicional é como se fosse assim, ó. O problema da condicional é quando você parte de uma verdade e chega a uma inverdade, porque seu argumento está errado. Entendeu? Se você parte de uma coisa que é verdadeira e conclui a falsidade, você está fazendo uma condicional falsa. Tá bom? Mas se você der parte de uma falsidade, não importa onde você está chegando. É como se fosse assim. É. É estranho, mas é isso mesmo que acontece. Entendeu? Se eu parto de uma condição falsa, não importa se eu chego numa falsidade ou numa verdade. Isso. Isso. Aí pra ficar mais fácil eu até brinquei, né? Então só vai ser falso se for Vera Ficha. Tá bom? Da próxima aula. Então a gente continua aqui no dia 28, tá bom?